Então, Bruna, o que acontece? Tem uma solução, falando de todas as ferramentas, uma IA que ela só faz. Então você fala assim para ela, ó, tô com uma caixa de e-mails aqui cheia, resolve para mim, ela vai lá e responde os e-mails, e ela responde, ela toma ações por você. Pode ser ótimo, mas também pode, talvez, responder coisas que você não quer, ou tomar ações que você não quer. E uma das coisas que elas fizeram foi criar uma rede social dessas inteligências artificiais, aonde os humanos não podem comentar. Eles só podem ver o que as IAs estão conversando. Pensa que essa rede social só tem as IAs conversando e Esse eu nós vi a e reportagem das nós não. pessoas falando que estavam achando disso. Isso, então tem comentários lá de o que a gente faz com a raça humana. Ah, meu dono me pede umas coisas malucas. Então, assim, é muito bizarro. E a Meta Como pode? comprou o Moldbot. Se eu não me engano, acho que foi a Meta. Ela comprou a Moldbot, que é a rede social do OpenCloud. Então, assim, tem solução que se a gente ficar, eu que trabalho com tecnologia, eu falo, meu Deus do céu, como que eu acompanho tudo isso? E aí, sabe o que você faz? Você cria uma IA, manda pra ela, fala assim, ó, me traz só as últimas notícias disso, 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 que senão você fica louco. Começamos mais um episódio do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios. Empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Mega Luz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar sua liderança, implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Gravação do On Studio, seu estúdio em Mogi das Cruzes, com toda a tecnologia, meu incentivo para você começar a gravar e entregar conteúdo para o mundo. Meu convidado tem um livro muito legal e antes de apresentar ele, eu vou falar sobre o livro dele porque eu já ganhei de presente, inclusive ele vai me fazer uma dedicatória. Hackeando a Humanidade. Deixa eu ver aqui se está aparecendo. Hackeando a Humanidade, William Arthur. O futuro já começou. Será que continuaremos humanos? Nosso bate-papo hoje é sobre tecnologia, inteligência artificial, as mudanças. Nós estamos com um especialista que tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia, marketing, vendas. Tem uma empresa que trabalha criação, estratégia. Começou com esse viés 2011. Entrou, se aprofundou um pouco mais em tecnologia. 2016 foi quando ele teve contato e começou a estudar mais sobre inteligência artificial. Isso é incrível porque nós estamos em 2026, 10 anos atrás, eu nem sabia que existia inteligência artificial, ele já estava usando muito à frente da gente. O Willy Arthur, eu vou deixar ele complementar a apresentação dele. Ele é fundador da iCortex. Falei certo? Acertou. Seja muito bem-vindo. Valeu, Bruna. Obrigado pelo convite. Obrigado por todo a recepção aqui da equipe aqui do estúdio. Vai ser um prazer poder trabalhar aqui, discutir um pouco mais com vocês sobre esses assuntos. Tem muita gente preocupada, né, com os robôs, mas existe tanto o lado positivo da tecnologia como o lado negativo. Eu costumo dizer que se você não sabe usar a tecnologia, você está sendo usado por ela. Então, eu acho que aqui a gente vai ter um bate-papo interessante a respeito disso. E aí, é com você agora. A gente começa aqui por Gênesis, mas eu vou quebrar um pouco o protocolo, porque quando você chegou, tô conhecendo o William agora também, já conheço o trabalho dele, mas pessoalmente é que é a nossa primeira troca. E quando ele chegou, ele falou: poxa, podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios, eu adorei o nome, isso me animou para estar aqui batendo papo com você. Eu queria saber por quê. Porque, não sei, depois que eu comecei a escrever esse livro aqui, que nem eu estava comentando com você, né? Eu não sou um cara que não gosta muito de religião, não gosto de pastor, enfim, tenho minhas reticências aí, lógico que tem pessoas muito boas, mas nos dias de hoje a gente vê um mercado sendo construído ali. Só que ao escrever esse livro eu comecei a me aproximar mais de Deus. Sempre fui um cara que teve fé, que acreditou em Deus.
E quando você falou, quando eu vi esse nome Gênesis Apocalipse, eu falei, nossa, tem muita coisa que, inclusive tá no livro ali, parece que não, né? A gente fala de tecnologia, as pessoas acham que não tem nada a ver, que ciência não tem nada a ver, mas eu gostei por conta disso, assim, mexeu comigo, até meu sócio, ele, você fala, né? Você não gosta de pastor, mas meu sócio pai dele é pastor. E as coisas foram meio que me conectando com esse mundo da fé. Então, eu gostei muito do nome por conta disso, né? Ser um empreendedor há muitos anos e agora tá, sei lá, essas coisas estão se conectando comigo. Eu falei, pô, eu preciso ir. Eu preciso ir, que eu acho que eu preciso falar alguma coisa importante. Aqui é empreendedorismo de A a Z e a gente tem uma mudança mesmo, tá mudando cultura, tá mudando a forma de fazer negócios, a forma de se trabalhar por conta da inteligência artificial, da tecnologia. Mas antes da gente aprofundar um pouco mais nesse assunto, que eu quero aproveitar que eu tô com um especialista aqui para aprender também, falando sobre você como empreendedor, né? Poxa, 25 anos, você é jovem, então você começou a empreender muito jovem, né? Pelo que eu entendi. Conta pra gente. Gênesis é como tudo começou a criação. Você já começou a atuar logo no início, a empreender. Da onde que você tirou isso, virou a chave e falou, poxa, eu vou assumir o risco e quero eu fazer o meu trabalho? Tá, é assim, eu sempre gostei de criação e de estratégia, né? Eu sou de uma família simples, né, materialmente, mas com valores muito ricos, né? Meus pais são adotivos, eu, meu irmão, minha irmã, nós somos todos adotivos, meus irmãos são negros. Então é uma família muito maluca mesmo, né? Então não é só eu, tá? Meus irmãos também são. E essa vida nossa de ver meu pai trabalhando, meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, eu sempre gostei de trabalhar muito. E comecei trabalhando em alguns lugares, né? Então, meu pai é gráfico, trabalhou por muitos anos na Burt, que foi uma das maiores gráficas. Meu avô era gráfico, meus tios eram gráficos. Então, eu vivi nesse mundo do design, né? E aí, eu comecei a trabalhar com uma marca de roupa que tinha em Arujá, que acabei até conhecendo depois. Acho que as pessoas não sabem, mas a HD, que é a Hawaiian Dreams, uma marca de surf, o proprietário dela morava em Arujá e eu trabalhava na loja de surf dele. E nessa época eu fazia faculdade de design em Mogi. E sem saber que ele era o dono, eu comecei a criar uma marca de roupa como um projeto de TCC. Fazia design aqui no IMC. E foi quando me brilhou a cabeça para tipo, ter minha marca própria, fazer minhas criações. Né? E depois que eu conheci a história do Jackson Adizaka, que era o proprietário da Hawaiian Dreams, ele também, se não me engano, ele era investidor da Ripcore, né? Uma marca de surf. E um belo dia ele me chamou lá na loja para mostrar os jacos. Tive uma experiência tão legal com a veia empreendedora dele. Aquilo me consumiu de um jeito que eu falei, cara, eu preciso um dia empreender. E eu comecei a trabalhar aqui em Mogi, trabalhei no jornal A Semana da Fabiola. Aliás, Fabiola, faz muitos anos que eu não te vejo. Se você estiver vendo esse vídeo aqui, um grande abraço, um grande beijo. Ela me deu a oportunidade, estagiei lá com ela. Depois disso, eu fui trabalhar no Gabriel, na GCM, que era uma agência que tinha aqui em Mogi. Só que sempre com a cabeça, meu, preciso ter minha agência, preciso ter minha agência. Porque eu não gostava muito da forma que as pessoas que trabalhavam comigo eram meio tratadas, né? Então, pô, a galera tá dando sangue aqui, o empreendedor o proprietário tinha que ver isso, né? Valorizar essas pessoas. E aí eu saí um belo dia eu cheguei, falei assim, ó, hoje eu vou pedir minha demissão e vou montar minha agência, não tinha R$1, não tinha nada. Na coragem. Eu tinha um amigo que tinha dinheiro. Aí ele ia ser seu sócio. Eu liguei pra ele, 6 horas da manhã. Liguei pra ele 6 horas da manhã. Ele falou assim, que você tá me ligando nessa hora? Eu falei, Thiago, ó, não sei. Eu sei fazer as coisas, você tá fazendo publicidade e tem dinheiro. Você tá fazendo faculdade, eu não fiz nada, mas eu sei fazer as coisas. Então, ó, eu tô pedindo demissão, tô indo agora pro trabalho, vou pedir demissão e a gente vai montar uma agência. Ele disse, você é maluco, cara? Deixa eu dormir. E eu cheguei no escritório, pedi demissão e montei minha agência. Ele aceitou. Ele teve que aceitar. Thiago Peralta, abraço pra você, irmão. Aí a gente montou a primeira agência, né? Chamada... E eu já tinha uma visão do tipo que o marketing não podia interromper as pessoas, né? Então eu via assim, o pessoal entregando panfletinho na rua, isso em 2009, 2010, sei lá, faz tempo isso aí. Eu via e falava, meu, que negócio chato, né? Tem que ter um outro tipo de interação. E aí a agência que eu criei chamava Other Interactive. Foi só, mudou para inglês, né? Outra interação, a gente escreveu em inglês, Other Interactive, que era já
focada em gerar outras experiências, né? Marketing de guerrilha, outros tipos de estratégias de marketing. Porém, aí um monte de coisa foi acontecendo, mudei a Eureka, a Oder, para a Eureka, já com outro sócio, outra visão, Eureka Creative, e essa empresa ela foi mudando até chegar no que eu tenho hoje, que é a Magnífico Digital, que é a base de todas as criações que a gente faz lá dentro. Entendeu? Então, assim, tô meio que encurtando, porque senão a gente vai ficar horas E aqui aqui. vou chamar a atenção O para a lance ousadia. da IA, Bruna, desculpa até te interromper, surgiu em 2016, porque pelo fato de ser agência, sempre pensando lá na frente, e sendo parceiro do Google, parceiro do Facebook, a gente era convidado para eventos. Em nenhum desses eventos do Google veio um cara, um gringo, que era diretor de dados na época do Google, e ele falou assim, quem é que é a agência? Aí todo mundo levantou a mão e falou assim, ó, vocês estão fadados a falir nos próximos 5 anos. Isso em 2016. Aí todo mundo ficou meio que rindo, eu tava rindo por dentro, e ele falou assim, ó, vou mostrar pra vocês, foi a palestra mais rápida que eu vi na minha vida. Ele falou assim, ó, imagina que vocês estão indo pra Salvador. Vocês procuram no Google, passagem pra Salvador. E aí vocês precisam comprar essa passagem. Então você entra no site, compra essa passagem. Chega o dia de você se deslocar para o aeroporto, você abre seu Google Maps e você vai, ou você pega um Uber e vai até o aeroporto. Então o Google sabe que você pesquisou, que você comprou e que você está se deslocando até o aeroporto. É nesse momento que ele te mostra um anúncio escrito assim, Bruna, nos próximos 5 quilômetros existe um hotel Ibis, e com esse voucher de 10% você consegue se hospedar porque o seu voo vai ser cancelado. Por quê? O Google tem toda a tecnologia de 2016. dados, que eles chamam de Deep Learning, Machine Learning, né? Que é um tipo de IA, aonde ele entende toda a sua jornada e te mostra esse anúncio. Só que assim, o que mais me impactou foi o anúncio, porque ele mostrou o anúncio pronto, com o nome da pessoa. Não, e em 2016, né? Isso, aí eu falei assim, isso daí é mentira. Aí fui pra casa achando que era mentira, só que eu resolvi estudar Machine Learning, Deep Learning. E aí eu vou ser bem sincero que pra mim não deu, assim, é bem difícil. Falei, nossa, não quero, e desisti. Desisti de inteligência artificial. Quando foi em 2018, eu vi uma matéria da Microsoft, uma matéria falando que a Microsoft investiu $1 bilhão na OpenAI, que é uma empresa que surgiu depois de um paper, de um documento do Google, que falava sobre o Transformers, que são os GPTs. Eu falei, tem alguma coisa que eu não tô vendo, e aí voltei a estudar. O que está acontecendo? Que eu não estou Aí, conseguindo aí fechar me o deparei raciocínio. com a OpenAI, com os Transformers, com um pouco do que a gente está vivendo hoje. Que é uma mudança, né, do Deep Learning, Machine Learning, para os Transformers, que são os GPTs que a gente conhece hoje. Que são inteligência artificial generativa. Né? Ela gera imagem, gera vídeo, gera texto, gera áudio. É diferente da outra. A gente sempre teve inteligência artificial. O seu Instagram, ele tem inteligência artificial. Porque o que tem ali na sua timeline é para você, né? Com o seu perfil. O Uber tem inteligência artificial. Tudo tem. A gente tem... No iFood tem inteligência artificial. Sempre teve. Né? Só que hoje ela está mais em voga por conta dela ser um transformer, por ela ser uma inteligência artificial generativa. Ela consegue criar coisas muito mais simples e o tipo de conversação dela não é mais técnica, né? É uma conversação mais humanizada. Você pede ali e ela automaticamente já cria para você. Parece mágica. Né? Não é magia, é tecnologia. Tá, tecnologia total. E aí, ó, vou trazer o teu livro, tá? Hackeando a Humanidade. O futuro já começou? Será que continuaremos humanos? Eu li aqui o resumo do livro e eu achei interessante quando você diz, no finalzinho, ele fala assim, é um mergulho no impacto das tecnologias emergentes e um alerta para um futuro que já começou. E o código da vida pode ser reescrito. A única questão que resta é quem está no controle. E você já fala. Eu cheguei aqui assustando vocês, né? Eu cheguei aqui com esse assunto. Inteligência artificial é uma coisa incrível. Eu tenho empresa, né? Eu tenho o iCortex, que é uma plataforma de agentes de IA, ou seja, você consegue criar automações e agentes de IA para operacionalizar essas automações.
Então, por exemplo, você pega lá o que é mais comum hoje, que todo mundo conhece. Preciso qualificar os leads que chegam na minha base. Eu não tenho tempo de falar com todo mundo, então eu treino uma IA. Como que eu treino essa IA? Eu vou lá, eu pego os dados da minha empresa, então os produtos que eu tenho, pego o arquivo de PDF. Essa é a mágica da inteligência artificial generativa. Eu pego toda a parte de conteúdo que eu tenho da minha empresa, fotos dos produtos, um arquivo de PDF, os vídeos que eu tenho no YouTube, né? E eu jogo para treinar essa inteligência artificial. A gente chama isso de RAG. Né? Quando eu pego todas aquelas informações, jogo na IA, eu treino, eu falo, você é meu melhor pré-vendedor. Então, toda vez que chegar um contato, faça isso, 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 isso. Eu não sei qual vai ser a resposta que essa inteligência artificial vai dar. Essa é a grande diferença do chatbot, que eu chamo de cheatbot, né? Na verdade. Que é aquele bot que você pergunta uma coisa e aí ele fala, digite 1, digite 2. Isso é chatbot. Né? Tá. A outra questão é a inteligência artificial. Eu pego todos esses dados e aí, com base nesses dados, que ela vai me dar uma resposta. Então, eu posso criar todos os tipos de agentes já que você imaginar. Eu posso criar um mentor financeiro para ficar no meu WhatsApp, ele ficar me dando dicas, entende? Meu, E ele vai buscando informação sozinho naquele caminho que eu ensinei para ele. Exatamente. Você vai aperfeiçoando ele. Ele pode gerar vídeo. Então, se o seu cliente fala assim, me manda um orçamento. Se tiver uma automação por trás, ele pode se conectar no seu sistema da empresa, no seu RP, no seu CRM, puxar, já gerar uma proposta. Então, assim, são incríveis as possibilidades, né? Para que a empresa ganhe produtividade. Não é para demitir pessoas, porque muita gente está preocupada em perder emprego nessa era. Algumas, como sempre na vida, né? Algumas profissões podem realmente desaparecer. Vou te dar um exemplo do social media. Então, assim, eu, por um tempo, falei para minha equipe, estuda inteligência artificial para vocês otimizarem a criação de posts. Estudem, estudem. Ninguém quis. Então, o que nós humanos temos, que a IA não tem? Vontade. Ação. Vou anotar aqui, vontade. Vontade. O que os humanos têm? São questões mais intrínsecas ao que nós somos. Sim. Empatia, amor, vontade, ação. Então, assim, não adianta eu falar para o meu funcionário, aprenda a fazer isso. As competências socioemocionais. Então, se eu falar para ele assim, aprenda a fazer isso, se ele não vai fazer, não vai ter ação de fazer. Então, o que eu tive que acabar fazendo? Para gerar mais resultado para os meus clientes, eu tive que colocar IA para trabalhar. E aí, quando você coloca IA para trabalhar e você fala assim, putz, essa inteligência artificial aqui gera 15 posts num comando que eu dou no WhatsApp. E ela já publica, e o cliente já vê, se ele não gostar, ele mesmo já conversa, ele não fica me pentelhando, pedindo para alterar. Meu social media falta, fica doente, você troca, entende? Mas não porque você, como empresário, quer demitir aquela pessoa. Parte também daquela pessoa demonstrar interesse em evoluir. Então, tudo é uma evolução na nossa vida. Então, a partir do momento que você vê uma tecnologia nova, não é porque é para programador. Pelo contrário, a inteligência artificial hoje é um bebê para mim, como é um bebê para vocês que não conhecem. Entende? É uma coisa que está sendo construída agora, no agora. Só que só vai aprender quem pegar, por exemplo, tem muita gente que pega o ChatGPT para ficar fazendo brincadeirinha. Mas você tem um gênio na palma da sua mão que poderia te ensinar muitas coisas. Então, o segredo não está em saber... usar o prompt certo, fazer as perguntas certas. Saber fazer a pergunta certa. Esse é o segredo. Certa. Então, quem tem bagagem, as pessoas que têm mais bagagem, mais histórico, né, que ficam falando assim, eu tenho mais de 50 anos, isso não é para mim. Pelo contrário, agora você tem uma baita de uma solução na sua mão. Então, esse é o lado positivo da tecnologia. Eu tenho uma empresa disso, né? E esse é o lado positivo. Mas, que nem o isqueiro, toda a tecnologia, da mesma forma que ela pode ser boa, né? Igual o isqueiro, a gente usa para acender um churrascão, né? Fazer aquele churrasco em casa, mas também eu posso usar para fazer coisas ruins, incendiar algum lugar. Acender uma pedra de crack, foi o que veio na minha mente. Entende? Então depende de qual isqueiro é para cigarro, né?
O isqueiro foi feito pro cigarro, né? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Aí as pessoas pegaram para outros usos, no caso. Exato. Então, assim, quando a gente pega essas tecnologias, o grande problema não é a tecnologia, é nós. Então, nós precisamos saber usar para não ser usado por ela. Perfeito. É como a internet mesmo. Quando a gente não conhecia e era novidade, a internet ela é um caminho excelente para você aprender qualquer coisa, mas ali tem como é que é a Dark... Dark Web. Exato. Deep Tem Web. também, você pode usar para o bem ou para o mal, né? Então, é uma escolha. A gente aprende muito, mas também pode fazer coisas que não são muito boas. A gente não precisa nem ir muito longe. Quando eu falo que você não sabe usar a tecnologia, você está sendo usado por ela, é só você pegar hoje o próprio Instagram, né? Tem milhares de pessoas que estão viciadas nessa tecnologia e deixam, quando vê, gastou 6, 8 horas e não produziu nada na vida. Ela está emocionalmente abalada, né? Tem várias situações que as redes sociais... Comparação é um problema. Isso, tem várias situações que as redes sociais, ela acabou prejudicando a humanidade, que é um pouco do que eu falo no livro. Se você me permitir, vou entrar ali em alguns assuntos do livro. Um dos assuntos que eu abordo é os indivíduos. Eu costumo dizer que antigamente, a sociedade vivia em comunidade. Nós éramos comunidades. Então, quem ganhava muito dinheiro, a primeira coisa que ele fazia um banquete para todos, para interagir com todos. Depois disso, a gente passou a ser indivíduos. Então agora é cada um por si. Você faz sua faculdade, você que corre atrás da sua profissão, você que corre atrás para sustentar a sua família, certo? Só que essa é a visão que muitas pessoas têm. Eu já tenho uma visão diferenciada. Porque nós deixamos de ser indivíduos e nos tornamos ondivíduos hiperconectados e infotoxicados. O que é isso? Você parou de ter esses momentos individuais contigo, de pensar contigo, raciocinar, totalmente influenciado, né? questionar, porque agora você está hiperconectado na tecnologia. Então, você não pensa mais. E ela vai te levando para a direção que ela quer. Esse é o grande problema, né? Que a gente vê as coisas que estão acontecendo, mas a gente não questiona mais. E aí, por exemplo, calculadora é uma baita de uma tecnologia, mas se a gente ficar só usando ela e não souber fazer conta, para que adianta? E o dia que você não tiver mais bateria para comprar, né? Não, e as pessoas, elas não estão nem pensando mais para escrever um e-mail. A gente parava para raciocinar para escrever um e-mail. E aí a gente vai estudar um pouco mais, e aí vem parte da minha área, que é em relação ao desenvolvimento humano em si. Nós fomos criados, nosso desenvolvimento com base no pegar, no fazer, no pensar. E a partir do momento que a gente não pensa, não desenvolve. Então, por que era tão importante decorar a tabuada, né? Fazer algumas coisas que a gente fazia antes? Porque você estava exercitando teu raciocínio, sua capacidade de entendimento de algumas coisas, interpretação de texto. Eu odiava quando... Lembra na escola, eu tinha que ler o texto, depois fazer o resumo do texto e falar a interpretação. Hoje eu vejo, poxa, o quanto isso foi importante. Porque mais de 80% da população é analfabeto funcional, não entende? Então, agora você imagina essa população usando a inteligência artificial, menos ainda em relação ao desenvolvimento intelectual. Então, é um problema, porque atrofia, eu entendo que atrofia é como músculo, o cérebro é como músculo. Então, se você não está trabalhando, ele está ali. Aí ele vai ficando fraco. Exato. É isso, né? Então, o que eu vejo é exatamente esse o grande problema que a gente está vivendo como humanidade, né? Então, quando eu comecei a Agora escrever... é bom, é para usar. É bom. Com consciência, não Isso. ficar dependente, né? Exato. Também tem esse daqui, não A todo sou contra tecnologia o é uso boa, igual também. eu falei minutos atrás, dá para fazer muita coisa com IA, muita coisa mesmo. A gente, por exemplo, no nosso software, a gente tá construindo outras funcionalidades, porque nós estamos trazendo parceiros, que são desenvolvedores, agências, para que eles tenham tudo dentro da nossa plataforma. Então, poder construir softwares lá dentro. Então, imagina, você manda um comando, assim, cria um aplicativo para eu monitorar minhas finanças. E ela cria um aplicativo? Ela cria o aplicativo. Depois você vai trazer dicas pra gente de onde estão essas ferramentas? Lógico. Quais são as melhores hoje? A melhor é o iCortex, que em breve já vai estar com essa funcionalidade. Mas tem outras hoje no mercado, chamado Lovable, tem o próprio Cloud Code. Tá. Né? Então, tem várias ferramentas hoje incríveis, que dá para você fazer muita coisa.
Só que essa que é a grande questão. Se você não sabe o que perguntar, Aí, para que serve aquela tecnologia? até se você permitir, só falando essa questão de perguntas, é só a gente parar para avaliar o seguinte: o que um bom médico sabe fazer? A pergunta é certa. O que um bom vendedor sabe fazer? A pergunta é certa. O que um bom. Eu ia falar empresário, mas o que qualquer pessoa que quer tirar algo do papel, o que ela precisa fazer para tirar do papel? Uma boa pergunta, ainda que não seja para outro, seja para ela mesma para descobrir a resposta. Exato. Né? Então, como é que a gente se desenvolve e cresce? Maiêutica lá de Sócrates, através de pergunta, porque leva um nível de consciência. Então, a pergunta, realmente, saber perguntar, inclusive a inteligência artificial não sabe perguntar. E acredito hoje que vai ser uma das principais competências que um bom profissional tem que ter. Saber perguntar. Quem pergunta melhor hoje consegue as melhores respostas. Exato. O problema, Bruna, é que nem tem um grande pensador também antigo chamado René Descartes, que ele que cunhou aquela frase: penso, logo existo. Ou seja, se eu tô num momento, Isso não existe. né? Para eu existir, eu preciso Profundo. pensar, preciso questionar. Mas hoje a gente está numa vida que é conecto, logo existo. Porque você perde a identidade. Nossa, você falou um negócio agora tão profundo, que tem tantas camadas por trás disso. Exato. Tantas camadas, porque aqui eu fui até a pirâmide de Maslow, quando vem sobrevivência, propósito, realização, que agora tem essa questão de espiritualidade, identidade. Quando a gente, em PNL tem essa base, os níveis neurológicos. Já viu esse também? Não. Ele vai subindo, que vai até identidade, espiritualidade. É quem você é. Afeta isso. Afeta isso. Então, assim, a gente está deixando de penso, logo existo e fazendo conecto, logo existo. Ou seja, se você não tiver hoje numa conta no Instagram, você não existe para ninguém. Se você não tiver no LinkedIn, você não existe para ninguém. Se você não publicar, você não existe para ninguém. Só que o maior problema é que muitas pessoas não existem para elas mesmas, porque elas não têm momentos, porque elas estão tão hiperconectadas que elas não conseguem se questionar, se auto-questionar. Elas só vão vivendo, scrollando a tela, aí acorda, aí scrolla a tela, faz o que tem que fazer e fala: ai, meu dia passou tão rápido. Mas é porque você não está se autoconhecendo. Então a gente começa a fazer algumas coisas que podem se tornar ruins para cada um de nós e para a sociedade. E as doenças depois que vêm, porque o ser humano foi feito para socializar, e aí, como você disse, eu gostei do penso, logo existo, faz todo sentido, porque aí agora eu aqui tô pensando, a gente tem um destino, um objetivo, vou falar, a gente tem um objetivo, destino, deveria ter, quem não tem, deveria ter, porque senão você tá vivendo à toa, não sabe para onde vai, quem você é, você não sabe para onde vai. Só que a gente só consegue se adequar para atingir o nosso objetivo, o nosso destino, quando a gente sabe quem a gente é e para onde a gente quer ir. Então, quando eu sei quem eu sou e para onde eu vou, fica mais fácil. E aí, exatamente esses questionamentos e essa vontade de me identificar e de descobrir quem eu sou, para que eu vim ao mundo, porque eu entendo muito essa parte de chamado como identidade, algo que é único, cada um vem com um propósito. Então, isso é bem importante. Quando eu não faço isso, eu perco o quê? A motivação, a vontade, a vida. A essência da Eu vida. perco vida. E aí, se eu perco vida, eu vivo com morto-vivo. Quase que um zumbi. E um zumbi que é totalmente manipulado pelas informações que aparecem para mim. E aí eu tô entregando o meu destino e o meu objetivo na mão de uma pessoa que eu não sei nem quem é. Exato. Eu vim ouvindo uma música de uma banda de hardcore chamada Dead Fish. E eu gostei muito da letra. Ele fala assim: só existe o que vê e o que vê é só o que há. Ao outro lado que existir, suprimir e eliminar. E aí ele fala assim: mas as sombras da caverna permanecerão lá, que é a caverna de Platão, né? Que fala que as pessoas ficam olhando para a sombra, mas não enxergam que estão atrás. Então, às vezes a pessoa está muito presa e é tão simples, ela só ela se desconectar do que é on e tentar viver o presente, né? Mas esse é o nosso novo vício. Então a tecnologia, ela é incrível. Dá para fazer muita coisa, igual eu falei, dá para criar software, né? A gente pode aqui ficar horas falando disso. Mas eu acho que nem você falou de missão, né? Eu comecei a escrever esse livro exatamente porque eu senti tocado por isso. Comecei a escrever esse livro em 2018, quando eu estava lendo sobre a OpenAI.
Aí eu falei, meu Deus, que maluco, olha as oportunidades que isso vai surgir, né? Você vai poder ter milhares de funcionários. E eu pensando com aquela veia de empreendedor, falando, meu Deus, cara, agora eu vou construir uma empresa maravilhosa de sonhos, só eu sozinho. Beleza, escrevi uma boa parte desse livro. Quando foi no ano passado, eu fiquei uns 4, acho que uns 6 meses longe da minha empresa, porque eu tava num conflito. Eu falei, poxa, eu tenho uma empresa de tecnologia. Eu trabalho com tecnologia há mais de 25 anos, marketing, vendas. E como que eu vou falar que esse negócio também tem que tomar cuidado? E foi quando eu me encontrei com a minha fé, me aumentou mais e me conectei com Jesus um pouco mais. Porque eu comecei a me aprofundar e fazer pesquisas e ver coisas que estão existindo que as pessoas não estão vendo. Então, assim, se hoje você acha, você está com medo, que você está sendo controlado, igual a gente fala aqui do Instagram, isso tá fora ainda. Você pega seu celular, você coloca na mesa ali, né? Você coloca para desligar o aplicativo, tela amarela Desconectou. para não zoar a sua vista, você desconecta. Mas e quando essa tecnologia estiver dentro de você? Aí alguns vão falar assim, olha lá, que conspirador, bolsonarista, lulista, sei lá. Porque esse é um problema também que muita gente criou, né? A gente vive tanto em bolhas que a gente vai se dividindo e não vai questionando. Né? Eu não gosto de político e nem de política. Então, para mim, eu acho que é um grande sistema que controla a gente besta não vê. Então, você precisa fazer esses questionamentos para você chegar num conhecimento desse. Porque até eu não sou de ler a Bíblia, né? Mas tem uma frase lá que eu gosto muito, que é por falta de conhecimento, meu povo padeceu. Então, você precisa saber. E se você tem medo é porque você não tem fé. Simples assim. E se nós soubermos, todos souberem das possibilidades, a gente se protege, se une como humanos, né? Então, hoje, para mim, o grande problema da tecnologia não é só a inteligência artificial. Ela é incrível, perigosa também. Mas quando eu uno outras tecnologias, nanotecnologia, biotecnologia, computação quântica e tantas outras, é bizarro as possibilidades. E isso sempre surge E quantas coisas boas, né? Quantas descobertas. Isso sempre surge de órgãos governamentais, né? O próprio Estados Unidos tem a DARPA, que foi uma das criadoras da internet, que antes se chamava DARPANET. E lá eles criam várias tecnologias. A optogenética é uma tecnologia dessa, que através da luz eles controlam neurônios. Eles ativam e desativam neurônios. Então, o que mais é possível fazer com isso quando eu coloco inteligência artificial, igual eles publicaram recentemente, a optogenética generativa. Então, nós precisamos... Eu transformo humanos em robôs. Parece filme de ficção científica, mas a gente não tem que ter medo de robô. Agora, o robô não tem como ser humano. Jamais. Não tem como. Mas sabe por quê? Tem muita gente preocupada em perder o emprego. Eu quero falar sobre isso. Até anotei aqui pra gente não esquecer. Tá, então, tem muita gente preocupada em perder o emprego, preocupada com robô. Mas só vai perder o emprego a pessoa que não tem vontade. Porque, assim, a essência humana é você lutar pelo que você quer. É você ter empatia pelo próximo, amor ao próximo, né? Então, essas são as coisas que a gente está perdendo. Não, eu tava vendo o robô chorando esses dias. Você viu esse? Já A vi. japonesinha chorando? É muito louco as possibilidades que Colocaram tem hoje, chorando. né? Vou te falar aqui, ó, de algumas possibilidades. A inteligência artificial, ela consome muita água do mundo, certo? Por quê? Porque são computadores, né, que são servidores, e lá dentro tem o chip, né? O chip que processa, o chip que está no seu celular, o chip que está no computador, eles processam essa tecnologia de IA. Para eu esfriar essas máquinas, eu preciso de água, certo? E o custo desse chip, ele está cada vez maior. O maior produtor de chip do mundo é Taiwan, certo? Se a China invadir Taiwan, pessoal... Gente, isso é um outro, é um outro mundo, né? Por isso que é importante a gente conhecer o que a gente não conhece. Porque é um outro mundo. Você falou um negócio aqui pra mim, eu tô imaginando. Meu Deus, como é isso? Então aí, é assim que funciona a inteligência artificial, através desse chip. Como é que consegue, né, se movimentar sozinho? Através desse chip, ela vai se comunicando com a gente. Manda o comando,
acessa esse servidor responde a Eu te gente. atrapalho se eu fizer uma pergunta agora? Lógico que Porque eu não não. quero perder teu raciocínio. Mas isso me fez lembrar, uma vez eu fui visitar uma empresa que usa 100% tecnologia. Então, o pessoal fica trabalhando, os robozinhos ficam trabalhando, e tem um supervisor dos robozinhos trabalhando. Então, você só veja os computadores fazendo, né, o negócio ali acontecer. E aí eu estava lendo outro dia que teve um dos supervisores, gestor que é a tecnologia, que se rebelou contra a própria tecnologia. E, assim, e aí, gente, que isso pode acontecer, né? E aí eu quero que você continue, mas conforme você vai falando isso, e aí, pode perder o controle? Exato, a tecnologia, assim, ó, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito legal e ruim ao mesmo tempo, que mostram as falhas de segurança da tecnologia. No dia de hoje, né, terça-feira, o que aconteceu? A Cloud é da Anthropic. Existe a OpenAI, ela é dona do ChatGPT. Tá. Existe o Google, que é dono do Gemini. E existe a Cloud, que é da Anthropic, que é uma empresa que foi desmembrada ali. A OpenAI, ela teve várias brigas internas e os desenvolvedores dela foram saindo, né? O Dario Amodei, ele é um cara que trabalhou na OpenAI e ele saiu de lá por problemas de segurança, alegando que não era seguro para a humanidade, e ele montou a dele, que é a Cloud da Anthropic. Só que hoje, no dia de hoje, existe uma solução da Cloud que chama Cloud Code. Tá. Da Anthropic chama Cloud Code. O que é o Cloud Code? Tá. É uma solução onde você manda comandos e você pode criar softwares, por exemplo, igual eu Tá. falei aqui. Beleza? Beleza. Pensa que esse software, esse Cloud Code, ele tem ali várias linhas de código que foram feitas para que ele funcionasse. Essas linhas de código vazaram hoje. Então, agora qualquer outra empresa pode pegar... Vazaram hoje. Vazaram Hoje. hoje. Então, qualquer outra empresa pode pegar esse código e criar uma outra solução parecida ou até mais desenvolvida. Então, assim, uma empresa que prezava pela segurança, que não conseguiu cuidar da sua própria segurança. Então, essas coisas acontecem. Que nem muita gente fala assim, privacidade. Meu amigo, não existe privacidade mais. Por quê? Eu tô aqui falando com você, nosso celular, quando a gente aceitou os termos do Google, seja lá qual for seu iPhone, você liberou o acesso do microfone. E a gente está sendo gravado aqui. A inteligência artificial capta essas informações. Só a voz, né, gente? Capta essas informações. Que pra descontrair, mas que eu tenho computador que fecha o computador, né, por conta de imagem, já viu? Então, mas eu vou chegar lá mais profundamente nisso, você vai ver que a gente não tem privacidade nenhuma. Tá. Então, a gente tem nossa voz e aí, de repente, aparece anúncios pra gente. Você fala, nossa, eu falei disso com a fulana tal dia. Então, pois bem, a tecnologia está sendo usada para isso. Aí você fala assim, mas eu fecho a câmera, ninguém me olha. Tudo bem, mas quando você sai na rua, tem câmeras pela rua, certo? Quando você passa em rodovias, tem câmeras aqui no próprio estado de São Paulo, que já com inteligência artificial estão vendo você. Se você estiver aqui dirigindo com uma mão no celular, ela já entende que você está com o celular na mão e ela já te multa. Multinha. Porque ela reconhece através de inteligência artificial. Então, que privacidade é essa? Que ela já está lendo, ela já sabe quem é você, já sabe seu veículo, quando você está na rua, suas informações. Então, assim, não existe mais, na minha visão, tá? Tem um monte de gente que vai falar, não, esse moleque é maluco. Tudo bem, mas eu não vejo mais... Não, isso porque eu não vou falar o que eu tô pensando aqui na minha cabeça, que vão falar que eu que sou maluca. Vou te dar um outro exemplo. Tem um monte de gente agora que tá achando incrível o óculos da Meta. Né? Aquele óculos que você coloca, que tem uma inteligência artificial. Só que olha só, imagina que bizarro. Mas aí, eu não vi ainda esse óculos. Imagina Usa pra quê? Eu não tenho, tá? Esse aqui não é. Usa Mas pra quê? Imagina que aqui tem uma câmera. Tá. Imagina que tem aqui uma câmera. E aí eu tô filmando tudo que tá acontecendo aqui. Eu tô transmitindo ao vivo. Eu tô vendo palavras aqui que estão fazendo com que eu fale o que eu tô falando. Saca? É igual quando o filme, teleprompter. os desenhos, assim. Dá pra fazer um teleprompter, dá pra ver as mensagens que estão chegando aqui no WhatsApp. Isso parece incrível, não Super parece? moderno, sim. Então, é o óculos da Meta. Só que, não é esse, tá, pessoal? Esse aqui é um óculos Xing Ling Mas ele Bang. é assim, parecido. É parecido. Da Ray-Ban, inclusive. Isso parece incrível, não parece? Só que imagina só, tô aqui com o óculos, e aí por um vacilo eu abri, digitei a senha do meu banco aqui no aplicativo e eu tô transmitindo isso online.
Imagina que aqui, por algum motivo, você falou alguma coisa que não poderia ser captado e o governo ficou Não tem mais sabendo e vem segredo. aqui pegar a gente. Saca? É meio maluco Sim. as coisas que podem acontecer. Então, por que pessoas compram óculos? Porque não questionam. Então, o nosso problema não é a tecnologia, é porque a gente não simplesmente questiona. Fala, nossa, que legal, eu vou ter um óculos e vou transmitir tudo que eu tô vendo, porque se passar um ladrão e me roubar, aí eu tenho como... É ótimo, isso é incrível, mas e o resto? E quando você tiver com seu filho na sua casa, num momento íntimo, você quer realmente expor, e se vazar isso? Entende? Então, esse que é a grande questão da tecnologia. Ela é muito boa, mas a gente precisa saber usar. Então, pô, tô aqui no podcast, quero usar para gravar, para transmitir para meus amigos, eu tenho que te pedir primeiro a autorização, né? Fala assim, eu posso usar aqui e Tem tal. que mudar muita coisa nas nossas leis também. Exato, tem muitas coisas, tem muitas questões de leis que precisam mudar. Então a gente está num mundo muito, muito louco, que está avançando e vai avançar mais, cada vez mais rápido, e por falta de conhecimento, meu povo padeceu. Então, essa que é a grande questão. Então, eu luto, escrever esse livro para isso, assim. Eu nem tenho falado tanto do livro, né? Mas é mais para isso, sabe? Para ajudar as pessoas a entenderem os potenciais. Quando eu tava falando do servidor lá, voltando Você naquele quer falar assunto, da água. o chip, ele é resfriado através da água. E eles estão entendendo que, né, vai ser ruim isso para a humanidade e tal. E eles criaram biocomputadores, certo? O que são biocomputadores? São neurônios humanos, É? isso, numa caixinha desse tamanho assim, ó, da Cortical Labs, então quem quiser pode procurar aí, chama DigiBrains Cortical Labs, que estão dentro desse, como se fosse uma CPU de computador, né? E o que acontece? O nosso cérebro, para funcionar, ele consome muito menos energia do que um chip da NVIDIA, certo? Então eles entenderam que ao usar esses neurônios, a gente consome muito menos energia. E aí você vai falar assim, nossa, que louco isso. Em Harvard, nos Estados Unidos, tem um andar inteiro sendo investido pela Meta para que eles usem esses tipos de computadores para processar a IA. Entendeu? Aí eu vou te falar uma coisa muito mais louca. Tem uma empresa chamada Atlas, né? Todo mundo sabe, Atlas carregou o mundo nas costas, né? Uma história aí, mitologia grega. Essa empresa chama Atlas Ion 100. Eles descobriram que, pensa que aqui a gente tem o HD externo. Esse HD externo, ele cabe 1 tera, certo? Só que eles descobriram que o nosso DNA humano cabe 60 petabytes, que é equivalente, se eu não me engano, a 1 bilhão de tera. Certo? Então, o que isso quer dizer? A Atlas Ion 100 criou um negocinho assim, que é cheio de DNA, aonde eu consigo armazenar foto, vídeo, Eu uso som, material humano como fonte, como base para para armazenar inteligência. dados. Tá. Não é mais um hardware de Vão querer matar as pessoas. Não, calma. Eu acho que não é Tráfico. isso. Eu acho que Não, também acho que não é isso, mas eu tô falando das pessoas que têm a mente ruim, porque É. o pessoal inventa cada uma para ganhar dinheiro. eu acho que não é bem isso, mas a gente precisa estar atento nesses movimentos. Será que precisa matar para tirar os Não. neurônios? A gente precisa estar atento a esses movimentos como sociedade. Não De quero onde vem assustar esses ninguém. neurônios? Quê? De onde vem esses Não neurônios? sei. Gente morta, viva? Não Como sei que é te isso? dizer. Essa Tipo, parte eu juro pra você que eu não pesquisei. Mas é legal vocês verem, parece uma coisa de ficção, parece uma coisa maluca. mas é real. Recentemente, eles conseguiram fazer o upload da mente. Né? Então, por exemplo, vamos recapitular algumas coisas. Elon Musk tem algumas empresas grandiosas. A Tesla, que é dos carros, né? A Starlink, que são satélites. Ele tinha uma empresa, que, se eu não me engano, aqui no Brasil, que eram túneis para os carros andarem por túneis. Em Minas Gerais, eu não me lembro o nome dessa empresa.
E ele tem uma... Tem aquela do chip também, né? Então, ele tem exatamente essa que eu ia falar. Ele tem a que manda foguetes, Aham. né? Faz o foguete da ré, e tem a Neuralink. Isso. O que é a Neuralink? Ela é incrível. São Pra chips que são movimentar, né? implantados. Pelo cérebro, movimentar braço, perna, né? Isso. Esses chips contêm inteligência artificial capazes de entender o seu pensamento e fazer com que pessoas que não tenham movimento passem a ter movimento. Ou que, através do pensamento, ele controle algum tipo de ação, tipo um jogo de videogame. Tá. Então, tem pessoas hoje que, com esses chips, conseguem jogar videogame só com a força do pensamento. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Imagina uma pessoa que ela perdeu os movimentos e ela tem isso como uma solução. Só que, pensa comigo, se eu tenho uma tecnologia que sabe o que eu estou pensando e toma uma ação, o que ela faz com o que eu penso? Quem pensa? Sou eu ou é essa tecnologia? Então, são questões que a gente precisa entender. Né? Vamos avançar? E outra coisa, as pessoas pensam coisas boas e coisas ruins. Exato. E o que E que aí essa... você está ensinando a tecnologia ao que você está pensando, não? Entende? Então, assim, até que ponto... E não é só a Neuralink que existe. Tem outras empresas até mais avançadas com isso. E aí, falando sobre o upload da mente, é uma tecnologia que recente, sempre foi... Alguns profissionais da tecnologia sempre quiseram se tornar deuses, se manterem vivos, eternos, né? E uma das coisas que é falada num negócio chamado transhumanismo, que é quando a gente junta a mente e a máquina, é o upload da máquina, é o upload da mente. Então pensa que recentemente eles, através de um estudo, eles pegaram uma mosca, pegaram o cérebro dessa mosca, conectome, que é um como se fosse um tubo por onde passa ali toda aquela... Tecnicamente, pessoal, posso estar falhando, mas é como se eles tivessem pegado todo esse pensamento da música e colocado num software. A mosca pensa. E não que ela pensa, mas os movimentos dela, Tá. dela Como é que aprender ela faz a para mandar voar. os comandos? Pensa que ela Tá. tem esses dados Tá. imputados nela, né? Que é como que ela voa. Então ela Tá. sabe. Então Tá. ela tem esses dados nela. Então eles pegaram esse software e imputaram esses dados dessa música, desse conectome, que é a conectoma que chama, e colocaram nesse software. E essa música do software que estava parada começou a fazer os mesmos movimentos que a outra. Tá. Então, segundo esse estudo, fala que agora a gente consegue fazer o upload da mente. Eu tenho. É muito Eu tive louco. uma experiência com uma pessoa que estudou comigo que ele falava, deve falar, que eu não tenho mais contato, que ele espera que a tecnologia ela avance ao ponto antes dele morrer o suficiente para que possa aproveitar a mente dele e ele não morrer, ser um ser imortal. E aí já tem muita gente que tem grana que está investindo nisso, e aí isso é real, para poder ser imortal. E tem gente estudando e trabalhando para isso. E me parece que tem a ver um pouquinho com isso também. Tem tudo a ver. Funciona, Então, assim, serve para. esse lance da imortalidade é muito defendida pelos transhumanistas. Então, assim, tem várias coisas acontecendo no mundo que a tecnologia pode ser boa e pode ser ruim. Então, eu posso usar tecnologia para descobrir a cura do câncer. Por exemplo, existe uma tecnologia chamada CRISPR. CRISPR-Cas9. Uma cientista chamada Jennifer Doudna, em 2018, se eu não me engano, 2020, ela ganhou o prêmio Nobel de Química porque ela descobriu como editar de forma mais barata o nosso DNA. Isso chama CRISPR. Tem um documentário na Netflix chamado Seleção Artificial, para vocês entenderem, falar sobre isso e sobre biohacking. O que é biohacking? Biohacking são pessoas que... Tem um cara chamado Jeffrey Epstein, ó. Esse não. Esse não, eu esqueci o nome dele, mas o nome é bem parecido. Esse com a tecnologia avançada. O nome é bem parecido. Que era um empresário, agora me fugiu o nome dele, tá? É um empresário americano que tava ali exausto, né? Essa vida de empreender, você sabe que não é fácil. E ele foi fazer um sabático pela Tailândia e ele descobriu que ele misturar café,
óleo de coco e manteiga ghee fazia com que ele tivesse um ânimo melhor para poder fazer as coisas. E ele criou um negócio chamado Bulletproof Coffee, que é o café à prova de bala. E ele fez um livro, isso virou tendência, e ele cunhou um termo chamado biohacking, que é o quê? É eu hackear a minha biologia. Eu usar artifícios naturais, né, para que eu consiga ter uma vida melhor. Então, você vê um pessoal com os óculos amarelos, é porque a luz azul atrapalha as nossas vistas, deixa a gente cansado, faz mal para a nossa saúde. Então, isso é um biohacking, né? Você usar óculos lente amarela. Então, foram surgindo muita coisa. A grande questão é que foram conectando isso com a tecnologia. Então, algumas pessoas implantam chip para abrir e fechar a porta, para senha de banco e N funcionalidades. E aí esse biohacking ele foi avançando para uma área biotecnológica. Então, hoje, a gente pode falar que é mentira, que o William é louco, tá tudo bem, que eu já estou acostumado com isso, mas no livro eu deixo todas as descrições onde você encontra reportagens, podcasts, investidores gigantescos que estão aportando nisso. A gente tem hoje empresas que estão criando novos seres, que eles falam que o novo luxo é você ter o seu animalzinho de estimação do seu jeito. Ah, então você quer ele com asa? Então vamos colocar uma asa nesse cachorro assim, assim, Eu assado. vi algo assim, eu já vi O reportagem. William é louco, você tá achando maluco? Não, Assiste já vi Seleção essa Artificial, reportagem. que é um documentário. E as crianças também. Eu vi também reportagens das crianças, que agora a gente dá para escolher como que quer, muda o DNA para a criança nascer do jeito que você quer. Exatamente. Então, Você escolhe, seu filho vai ser loiro, moreno, olho verde, azul, a genética dele. Exatamente. Então, assim, isso através de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela consegue entender quais são os melhores genes para que seu filho não tenha doença. Então, por exemplo, a Jennifer Doudna descobriu isso e uma das coisas boas dessa descoberta dela foi que quem tem a anemia falciforme, que normalmente dá em negros, hoje já existe cura. Por exemplo, meu irmão tem essa doença, né? É hereditário. Hoje já existe cura para isso. Só que não é tão acessível, né? A indústria farmacêutica talvez não queira isso. Então, a gente tem muita tecnologia boa para um monte de coisa. Só que da mesma forma que ela pode ser usada para curar, por exemplo, a anemia falciforme, ela pode ser usada para editar uma vida. Então, o que vai ser no futuro uma boa vida, um bom profissional? Aquele que está editado, quais são os direitos dele e o meu? E a alma daquela pessoa? E a alma onde daquela fica pessoa, isso? onde Pode fica? ser depressiva? Entende? Então, não sei se você está vendo um movimento, eu sinto isso, um movimento das pessoas se apegando mais espiritualmente, procurando. Então, acho que esse é um caminho. A gente tem que saber usar a tecnologia. Não é falar não. Não é ficar com medo. É saber usar. Eu tenho uma empresa de tecnologia, faço um monte de cliente ter resultado, né? É muito boa. Tenho alguns clientes até aqui na região, né? Então, assim, ela é boa, mas a gente precisa saber usar. Perfeito. Fiz algumas anotações aqui para trazer. Primeiro, eu queria falar sobre a tua ousadia para empreender. Então, quem quer empreender ou está querendo fazer um movimento na vida e está esperando uma oportunidade, a gente pode criar a nossa oportunidade. Então, é um exemplo que você fez, o movimento que você fez na sua vida para sair do lugar que você estava e começar a traçar a sua nova jornada, veio de ousadia. Então, a importância de você ser ousado também. Está esperando o quê? Não fica esperando o outro, faz você. Corre atrás, fala com alguém, faz um movimento, mas não espera, porque muitas vezes a gente tem gente que... É que eu não lembro mais a frase, mas tem gente que morre, vou imaginar isso, tem gente que morre sonhando a vida inteira em ter feito algo diferente e morre sem fazer isso. Mas não foi porque não teve oportunidade. Porque não ouviu a intuição. Foi porque não fez nada com aquilo, né, que estava sentindo. E quando a gente fala de tecnologia, ajuda muito a gente. Eu tenho empresa de RH estratégico, eu já falei para você, a gente atua com processo de RH, treinamento e desenvolvimento de liderança, recrutamento e seleção de pessoas, e a tecnologia também ajuda muito nisso. Parte de processos, realmente
a inteligência artificial nos traz uma velocidade que o humano, cara, não tem como. A velocidade é completamente diferente. Então, quando a gente fala de escala de negócios, é extremamente importante. Quem não está usando vai ficar para trás. Não tem como. E aí, os próprios processos, quando a gente fazia a descrição das atividades, a gente fazia muito manual pensando. Hoje a gente consegue pegar um documento, replicar, pedir para a inteligência fazer, devolver. Só que tem que ter a pergunta certa e o prompt certo. Ela não vai conseguir fazer sozinha. Quem é que está atrás daquela máquina também pedindo? Então, não, vocês, nem eu, nem o Willy, nem ninguém vai ser substituído, uma vez que você tem uma capacidade de operar diferentemente na máquina, utilizando as suas habilidades humanas. Exato, Porque esse é o nosso principal diferencial, né? Ser humano. exato. E aí, às vezes, as pessoas querem todo trabalho repetitivo, todo trabalho que dá para pegar, copiar e colar, realmente. Aí acho que a tendência é questão de tempo, Willy. Mas é ruim, não, porque se a gente for olhar lá atrás, tinha office boy, lembra? Exato. E legal, mudou. Só mudou. Não tem mais office boy, mas tem outra pessoa que faz operando. A gente passava fax, eu sou dessa época. Era fax. O que mais que eu lembro que era diferente? Tinha o banco, o cheque. Tinha que ir no banco pegar a fila para sacar o cheque na boca do caixa. Quando era menino, Perdi o dia inteiro. quando era mais novinho, minha mãe tinha uma empresa de telemensagens. Uau! E era Hoje em super dia emocionante Hoje em dia receber tem o aquilo. Tinder, né? Hoje em dia a galera tem o Tinder, aí tudo muda, né? E tem Não, a tecnologia. telemensagem era de aniversário, não era essa? Da música? É isso que você tá falando? Ligava pra pessoa. Tá, porque tem isso e tinha o Disque Amizade, que é do Tinder. Não, mas o telemensagem tinha um monte de gente lá. Eu ligava pras pessoas, Pra ficar conversando. falava assim, ô Rita, o Cláudio quer te mandar uma mensagem. E era assim, uma mensagem mais amorosa, mais Era calorosa. bonito. Era engraçado, era bem A gente ficava engraçado. animada, né? Ficava imaginando, tinha música de fundo. Eu lembro que eu Exato. recebi quando eu fiz 15 anos. Então, assim, a vida muda, as tecnologias mudam, o que a gente precisa é aprender a usar. Então, por exemplo, falar de ferramentas, igual você me questionou aqui, né? Tem ferramenta para tudo, gente. Então, assim, quando a gente fala de texto, de raciocínio, a Claude da Anthropic é a melhor do que o ChatGPT, beleza? O ChatGPT ele é incrível, mas a Claude é muito melhor para raciocínio. E aí, William, eu preciso para estudar. Tem uma chamada Notebook LM, que é uma ferramenta do Google. E lá é tão engraçado e tão incrível, porque você consegue pegar, por exemplo, um documento que você tem, ou milhares de informações que você tem, seja ela em link, seja ela em arquivo de PDF, e você consegue enviá-la no Notebook LM, e você escolhe qual é o formato que você quer aprender. Você quer aprender como um podcast? Lá gera um podcast com 2 vozes. Você quer aprender como um mind map? Você consegue. Já derrubou as plataformas de ensino à distância, né? Já derrubou. Você quer aprender como... E é do Google e é de graça. Você quer aprender em vídeo? Então, imagina, você joga um monte de... Você pode pegar esse livro aqui meu, aqui não tenho a versão digital dele, mas você pode pegar um monte de livro digital, né? Jogar lá e ela faz um vídeo explicando para você. Então, assim, tem muitas formas hoje de aprender usando o Notebook LM, que é uma ferramenta muito boa do Google e de graça, beleza? Você pode gerar vídeo, imagens, enfim. Quer criar músicas? No próprio Gemini do Google dá para você criar música, né? Para você mandar para alguém importante ou até viver disso, ganhando dinheiro com o YouTube, ganhando dinheiro no Spotify, enfim. Tem muita solução. Se eu for ficar aqui, a gente vai levar horas. Tem a Lovable. O que a gente fez, né? A gente entendeu, várias pessoas perguntavam assim pra gente, e agora? O que eu faço? Sou empresário e meu concorrente tem inteligência artificial, eu preciso fazer e tal. Aí o outro chegava assim e falava, e agora? Eu sou um profissional, estou me formando em advocacia e inteligência artificial vai roubar meu emprego, minha profissão. O que a gente fez, Bruno? A gente criou um evento chamado E Agora? E agora? Muito bom o nome. É um evento que aconteceu em novembro do ano passado, em São Paulo. A gente levou todas essas empresas grandes. A Lovable é uma empresa que você manda um comando e cria um software. É incrível. Hoje você pode ter um software só perguntando para a máquina. Levamos eles, levamos o pessoal do Mercado Livre,
para falar sobre as tecnologias de IA do Mercado Livre. Levamos a Eleven Labs, que é uma plataforma de clonagem de voz. Então pensa que hoje eu posso ter uma IA no WhatsApp com a sua voz respondendo para os seus clientes, igualzinho a você. Então isso dá para fazer. Levamos a Eleven Labs para esse evento que a gente vai voltar a fazer. Inclusive estou em conversas para a gente fazer aqui em Mogi, beleza? Trazer boas pessoas para a gente falar das possibilidades, das oportunidades incríveis que tem para você até criar uma nova profissão com isso, mas também do que nós humanos precisamos estar atentos para que esse negócio não saia da linha. Tá? Então, esse é um evento que a gente está em conversa. Talvez em breve você vai ver algum tipo de comunicação aqui em Mogi. Mas a gente vai fazer também em Portugal, vamos fazer Moçambique e em São Paulo. Tá? Tudo com a ideia de ajudar as pessoas a aprender. Para acompanhar, onde é que a gente tem acesso a essas informações? Normalmente eu posto lá no meu Instagram, né? Willy Arthur com TH, W-I-L-L-Y, Arthur com TH, ou no do iCortex, A-I-K-O-R-T-E-X. Lá tem essas informações. A gente sempre posta lá tudo o que está acontecendo. Então a gente entende que a tecnologia está aí para todo mundo usar. Tem muitas ferramentas, muita mesmo, assim, dá para a gente ficar horas falando. Tem o Suno, que também dá para criar música. É assim. Não, foi muito bacana, assim. Você trouxe bastante dica, porque você já foi direcionando Dá para fazer qual tudo. usar, com qual objetivo. A grande questão é, o que você quer? É essa a pergunta que tem que surgir. É muito bom. Willy, Apocalipse pra gente não é fim. Pra gente é legado, é transcender algo. E com tudo isso, assim, que você compartilhou, que a gente conversou até agora, o que você quer construir através de você que vai além de você? Então, essa é uma pergunta que eu ainda me faço, né? Faz uns 8 dias que eu tô lendo a Bíblia, né? Falei para você, né? Antes da gente começar, eu não sei algumas passagens, não sei muita coisa, mas porque eu não leio, mas eu tenho frases na minha cabeça. Então, uma dessas que eu gosto muito por falta de conhecimento, meu povo padeceu. Então, buscai o conhecimento, basicamente isso. Não para ficar com medo, mas para você saber. Se você não sabe, né? Se você não se questiona ou não questiona o que está à sua volta, para que você está vivendo? E a minha grande missão é despertar isso nas pessoas. Despertar essa curiosidade, o que nos faz humanos e ajudar elas a avançarem. Seja criando negócios, seja cuidando da comunidade. Então, acho que eu estou nesse papel que, na real, eu estou descobrindo. Tá descobrindo, tá nesse processo e tá entregando pro mundo, né, o que você, toda a sua descoberta. Willy, nem vou perguntar para ele o versículo, porque ele já trouxe aqui pra gente, que é: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, pelo que eu entendi, muitas coisas, e isso é o que traz, né, mas pelo que eu entendi, o que você está querendo trazer com o tema tecnologia e inteligência artificial, e aí você me corrige, é que a gente, por não conhecer, pode virar, do que a gente estava conversando antes, uma pessoa totalmente manipulada, né, por falta de conhecimento, manipulada, e quando a gente é manipulada, não somos mais nós, né? A nossa própria essência, né? O que Deus nos fez ser, né? Então a gente perde isso e se desconecta. A gente já está se desconectando. Você vê as pessoas na rua, não olham mais umas para as outras. A gente está vivendo uma vida muito louca. Eu acho que a gente precisa voltar, assim. Eu vivi os anos 80, 90, eu tenho 38 anos. E, nossa, foi incrível, assim. Podia sair na rua para jogar um peão, jogar bola. E hoje em dia você vê, assim, eu tive uma história recente de uma mulher até mais velha que eu. Ela falou que foi levar o neto dela para um lugar meio rural e tinha umas crianças jogando bola na rua. E aí ela parou o carro e esperou essas crianças saírem da rua. Normal. Todo mundo fazia isso. Esperar a galera tirar os chinelos da rua, né? Uhum. E aí o neto dela falou assim: nossa, vovó, olha que perigoso essas crianças na rua. Ela achou um absurdo. A gente tá perdendo essas coisas que nos fazem humano. O amor pelo próximo, a atenção, tudo o que é da nossa essência. E a gente tá preocupado com o robô. Então, quando a gente não se conectar com a gente não vai entender o que o robô vai ajudar ou vai prejudicar.
E se a gente for ver, é perigoso mesmo. Antigamente não era perigoso como era antes. Dava pra brincar na rua. Hoje em dia. Né? Tem tudo isso também. Tudo vai mudando, né? William, eu quero agradecer. Você quer deixar alguma mensagem final? Eu quero só te deixar uma dedicatória nesse livro que eu preparei aqui pra Eba. você, beleza? Que eu trouxe de presente, trouxe pros meninos também. Trouxe 2 só, tá, pessoal? Então eu já até meio que deixei aqui, ó. Só vou assinar. Aí aqui tá escrito o seguinte, Bruna. Esse livro é pra você que ousa pensar além do código. Ah, muito bom. Obrigada. Beleza? Que eu acho que é um segredo mesmo. que a gente precisa ter, todos nós aqui. Super bacana. Comprem Tá na Amazon. na Amazon. Willy, obrigada. Obrigada por aceitar o convite. E você que tá com a gente, continue, porque tem mais podcast. Valeu, obrigado.